Amém, né? A oração do profeta, né? A oração do presbítero mais maduro, né? Já nos proporciona aqui bênção e cuidado, né? Alguns dos irmãos nós já tivemos a oportunidade de estar juntos, né? Para mim é um misto de emoção muito grande e é um tempo que aprova o Senhor nós aqui estarmos. Né, quando a irmã Eva, né, entrou em contato conosco, se eu não me engano, tem pelo menos 30 dias. Então, nós não imaginávamos, pelo menos eu não imaginava, né, o que iria decorrer todo esse processo da itinerância pastoral. E hoje não é tempo para isso, né? Nós teremos tempo oportuno para nos conhecermos e compartilharmos daquilo que Deus tem, né? Permitido que a igreja sonhe, né? E que os sonhos que a igreja tem sonhado, que Deus possa me permitir sonhar junto com a igreja e que nós, como obreiros e obreiras do Senhor, possamos nos colocar na presença do Pai e que o Pai possa trazer a revelação, que o Pai possa trazer o entendimento, que o Pai possa nos proporcionar, né? Tempo de avanço, tempo de conquista, tempo de cuidado. Então, como eu disse, né, para mim foi uma surpresa em todos os sentidos, mas nós que já somos metodistas velhos de casa, sabemos que isso normalmente acontece, né? É difícil você ter aí figurinhas marcadas ou situações previamente organizadas. Mas, dito isso, eu quero agradecer a Deus pelo carinho, pelo acolhimento. Eu quero agradecer a Deus por esta igreja, né, que tanto já me abençoa. Em junho, se eu não me engano, foi em junho de 2024, estava eu, o pastor Wellington, em um grupo, né, de 13 pessoas, rodando mais de 1.000 quilômetros, 1.700 quilômetros, só para ir. Depois teve que voltar mais 1.700, né? E juntos ali orando, né, ministrando. Erickson estava conosco lá, ó, aí, ó. O exército é grande, olha que benção. Estávamos juntos, é o nosso piloto ali. Ele me via ter câimbra dentro do carro, chorando. Ele falou, vamos parar o carro um pouquinho, que o Wes tá com câimbra nas pernas. Então, né, a gente que é mais comprido, né, gente, tem isso. Então, aprove o Senhor, né, a gente ter esse tempo já de convívio, de conhecimento. Esse ano a gente teve, né, com o encontro de homens. E, eita glória, só. Pode trazer aí que a gente vai enchendo o vaso, até aquele derrame, né? Que a água do céu venha fluindo. Então, esse ano, né, eu e o pastor Hélio tivemos a oportunidade de ir para Manaus, também no Barco Amazonas. Então, né, como eu tenho dito, né, já tive aqui outras vezes ministrando e eu tenho me sentido em casa, né? Eu tenho me sentido em casa com vocês e só para concluir, né, a minha esposa ela ainda está estudando, mas aprove hoje que ela, com todas as situações, ela ficou um pouco inquieta em casa, e aquele mal-estar, uma dor de cabeça que não passava, alguns trabalhos da faculdade para entregar. Ela falou assim, Wesley, você estaria indo com a Letícia, porque ela estaria indo para a escola hoje, para a faculdade, mas eu prefiro ficar em casa descansando, e aí deixa a Letícia comigo. Né? E a Letícia, para quem já viu ela aqui nos outros cultos, é fogo na roupa. Né? Então a gente vai contar muito com a parceria de vocês aí, com o crescimento, com o desenvolvimento dela. Mas a gente vai ter tempo, tá, amados? Vamos curtir pastor Wellington. Graças a Deus ele não vai para tão longe, né? Os nossos intercâmbios vão acontecer em nome de Jesus. Eu já tenho aliançado isso com alguns pastores da Central. Inclusive, né, o pastor que será o pastor titular é um amigo meu também lá do Espírito Santo, pastor Leandro Gerra, é um homem de Deus, né? Nós caminhamos juntos durante 6 anos ali no Espírito Santo, mas que antecedia, né, essa amizade. Então eu creio que Deus está trazendo um novo tempo para Juiz de Fora. Eu creio nisso. Né? Eu tenho vivenciado isso, nós temos experimentado isso e nós precisamos, amados, de crer no sobrenatural do Senhor. E hoje, né, eu creio que é proporcionalmente, né, importante aquilo que o Senhor tem nos confiado, que o Senhor tem dado ao coração da irmã Eva, que a igreja abraçou essa causa. Poxa, terça-feira, né, dia útil, você talvez já esteve no seu trabalho,
Talvez você no seu estudo, nas suas atividades, e agora você aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Que o Espírito Santo de Deus possa realmente falar aos nossos corações nessa noite. Porque nós ansiamos para ouvir a voz do Senhor. Então, quando nós estamos, passeando, conhecendo as cartas, as 7 igrejas da Ásia, a essas cartas que elas têm um autor que é muito claro, Essa revelação, ela vem de Deus, por meio de Jesus Cristo, que proporciona, que gera acesso ao discípulo João, numa condição já de exílio, numa condição já de, isolado ali na ilha de Pátimos. Tinha todos os motivos de lamentar, tinha todos os motivos de ficar naquela solitude, naquela solidão, de dizer, poxa, todos os demais discípulos já foram caçados, já foram perseguidos, mas não, o apóstolo João, ele está produzindo frutos, Deus está usando do seu discípulo, enquanto a vida, meu irmão e minha irmã, a esperança. E é nesse contexto que nós vemos a revelação, é nesse contexto que nós vemos a revelação da palavra de Deus chegando às igrejas, celebrando, abençoando, desafiando, exortando e prometendo. Aquele que for fiel, aquele que permanecer, aquele que ouvir a minha voz, esses desfrutarão, receberão uma coroa, receberão um novo nome, receberão, do Senhor, aquilo que Ele tem preparado desde a fundação dos tempos. Amém, amados? Vamos nos deleitar, então. Apocalipse, capítulo 2, é a carta que nos foi confiada, É a carta a Pérgamo, a igreja de Pérgamo, a terceira carta à igreja de Pérgamo, aquilo que o Senhor tem confiado. Vamos ler Apocalipse 2, do versículo 12 ao versículo 17. Tempo gracioso, que louvor adorável, amados. Amados, vocês assim me trouxeram aqui um prazer enorme. Sempre quando falar, vamos cantar Alfa e Ômega, Canta esse Alfa e Ômega novo, Não há outro como tu, que também é lindo, é maravilhoso. Mas esse Alfa e Ômega, lá do nosso cancioneiro, É muito bom demais. Deus, que Ele vai vir, que Ele vai derramar graça sobre nós, amém? Se você puder, se coloque de pé, não é uma leitura tão longa. Apocalipse 2, versículo 12 até o versículo 17, nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada guardada dos 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem as doutrinas de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíam. Assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolitas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois quando, não em breve, virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra
um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Espírito Santo de Deus. Vento que sopra nos quatro cantos. Revelação primária, mas também excelsa. Ministra hoje sobre nós. Tal como o Senhor já tem ministrado nessas terças-feiras e continuará ministrando nas terças futuras. Deus, que nessa noite seja uma noite, Deus, onde nós possamos ouvir a Tua voz. Esse, Deus, é o nosso desejo, essa é a nossa súplica, essa é a nossa petição. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. A igreja pode se assentar. Maravilha, amados. Maravilha. Estamos, então, diante da carta Apocalipse. Essa carta que Deus revela a João. Deus revela a João o extraordinário. Deus revela a João as coisas que estão por vir. Deus exorta, Deus traz a direção e a promessa de que aqueles que permanecerem fiéis, estes receberão a coroa de vida eterna. Amados, alguns pontos que nos chamam a atenção nessa carta. Na verdade, antes, eu fiquei muito feliz, quando eu vi a irmã Eva citando, você trouxe a sua carta. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? É importante que sonhemos, amados. É importante que tenhamos uma perspectiva do porvir. É importante que entendamos que no ciclo da vida, que os desafios a qual Deus nos permite vivenciar, sempre existe aprendizado. No processo vamos sendo moldados e o Senhor vai nos aperfeiçoando. E eu quero, tal como eu acredito que vocês desejam, alcançar a estatura de varão, de varoa, de servos e servas perfeitos na presença do Senhor. Dito isso, amados, nós vemos ainda na introdução da carta a expressão que declara a espada aguda de dois fios. A espada aguda de dois fios. O que nós conseguimos interpretar, qual é a revelação, qual é a compreensão, a qual João agora está passando para a igreja de Pérgamo. Ao nosso Rei, ao nosso Senhor e Salvador, existe a capacidade de julgar e de esquadrinhar, ou seja, de penetrar no mais profundo coração. Amados, muitas das vezes nós achamos que existe alguns cantinhos, alguns lugares ermos, que o porão da nossa alma, aquele lugar que nós trancafiamos, aquele lugar que nós conseguimos esconder muito bem, escondemos da sociedade, escondemos das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos pais, aquilo que muitas das vezes com um sorriso desbotado nós conseguimos até tentar ludibriar o nosso próprio cônjuge. E pior, cantos tão obscuros que nós mesmos nos enganamos, achando que está tudo bem, está guardado, não vai fazer diferença. Eu quero dizer para você que aquele que abriu o livro, aquele que quebrou o selo, aquele que revela, aquele que traz ligação, aquele que agora fala com o seu discípulo, aquele que agora ministra sobre a igreja, ele tem a capacidade, ele tem o poder de julgar com equidade, julgar com discernimento. E é necessário que eu e você entendamos, amados. Nós estamos vivendo o ápice dos tempos.
nós estamos vivendo na primazia, nós estamos vivendo na dádiva, na graça, na acessibilidade, a qual João Batista já anunciava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista não anuncia: fazei sacrifício, matai novilhos, matai ovelhas, matai pombinha, para que vocês tenham acesso ao reino dos céus. Não. É anunciado arrependimento, arrependimento, arrependei-vos. Convertei-vos os vossos corações e mentes. Sujeitai-vos a Deus. Submetei a palavra do Senhor. Sedes obedientes, sedes vigilantes, sedes perseverantes. Perseverando. É necessário, amados, que nós tenhamos isso em mente. Vai chegar um tempo, amados, que as trombetas vão tocar. Os mortos ressuscitarão. E os vivos terão seus corpos glorificados. Aleluia, Maranata, ora bem, Senhor Jesus. É esse tempo que nós aguardamos. É esse tempo que nós esperamos ansiosos, porque nós cremos na salvação, por meio da graça, por meio do arrependimento, por meio de uma vida segundo aquilo que Cristo nos ensinou. Aquele que é fiel e justo para julgar, ele vai julgar com equidade. Posteriormente a isso, amados, chegará um tempo que buscarão a morte e não vão encontrar. Chegará um tempo, tal como já houve no passado, que vão ser clamados, haverá clamores, haverá orações, mas não se escutará, porque os céus vão se fechar, porque o tempo de aridez, o tempo de vacas magras, elas irão assolar a terra. Os selos serão abertos, os cavaleiros virão e um após um dizimará a terra. Mas nós não vamos vivenciar isso, amados. Aqueles que ouvem, quem tem ouvido, ouça o que diz a igreja. Aqueles que ouvem estarão junto com o Pai. Então entenda, amados. A espada aguda de 2 fios é o Cristo. É o Cordeiro, é o fiel, é o justo juiz, que tem a capacidade de julgar, não de forma arbitrária, não de forma tendenciosa, mas com sabedoria. Diante dele não terá tela, não terá escuridão, não terá cantinho que ele não saiba, que ele não conheça. Hoje, amados, nós estamos tendo a oportunidade de trazer à memória que ele é o Senhor. Amados, o segundo ponto que nós achamos aqui na igreja de Pérgamo, existe um reconhecimento de dias maus. Já naquela época, já naquele período tão recente, onde Cristo tinha acabado de estar ali, os discípulos ainda estavam ali, aqueles que foram fiéis, andando junto com Jesus, estavam ali. Mas o inimigo, o adversário, o Ran-Satã, o inimigo das nossas almas, já se irandava, já buscava tragar aqueles que ele podia alcançar. O Senhor, o Espírito diz, revela a João, e João escreve à igreja de Pérgamo dizendo: sei onde habitas, minha fiel testemunha. Seis onde habita. Amados, eu sou relativamente novo aqui em Juiz de Fora. Muitas informações que antecederam a minha chegada. Quando eu cheguei aqui, muitas realidades que veio ao meu encontro que, de certa forma, eu acho que muitos desses fatos que aqui acontecem estão espalhados por quaisquer lugar. Mas aqui é mais agudo, aqui ressalta de forma mais absurda aos nossos olhos. Não é fácil. Estou vendo aqui alguns pais com crianças de colo, crianças um pouco maiores. Nós estamos vendo aqui jovens, estudantes, acadêmicos. Você mesmo, que é um profissional, seja da área privada, seja da área pública.
Amados, nós somos bombardeados todos os dias. Os nossos filhos são bombardeados todos os dias, mas isso não é de hoje. Para de achar que essa história que nós somos o patinho feio, nós somos a última geração, nós somos aqueles que, por mais que possa acontecer, um dia alguém vai acertar. Um dia eles vão acordar e vai falar, ué, cadê aqueles doidos? Cadê aqueles loucos que falavam de Jesus? Só que aí o tempo já vai ter passado. A gente já vai ter subido. Então, ó, aqui a maioria tem mais ou menos, né, 2 dígitos aí. Você chegou no Zenta já. Quem nunca ouviu, né? Nós que somos de uma geração um pouco mais madura, né? 1000 chegará, mas a 2000 não passará. E a gente viu quantos absurdos aconteceram naquela virada. Eu morava numa localidade que estava à beira da BR-040, sentido Belo Horizonte, Brasília, e passavam caravanas, atos de suicídio coletivo. Eu vi muitos absurdos. Eu não sei se vocês lembram. Depois, agora estava chegando 2012, e o calendário Maia. E agora? Agora o mundo vai acabar. Mais uma loucura. Aí depois, né, a Globo Lixo lá, né, a gente tem que tomar cuidado, que vai quem gosta, não quero ofender ninguém. Mas a rede lá, né, anunciou em 2019 vai cair um asteroide na Terra, os cientistas estão olhando, tudo isso foram notícias. Né? Quem gosta um pouco aí de informação pode lembrar de algumas. 2020, né? Janeiro de 2020 estava todo mundo bem, recebendo nomeação, indo para suas igrejas. Chega fevereiro, tá bom, tá tendo uma notícia aí de uma doença, vamos fazer ou não vamos fazer acampamento de carnaval? Chega fevereiro e março, dá aquele caos, né? Blackout total. Quantos de nós, né, perdemos pessoas nesse período pandêmico? Quantas lutas, quantas percas. Eu falo, amados, nós somos um milagre. Nós somos um milagre. Né? O ano de 2020, 2021, boa parte de 2022 foi caótico. 2023 que a gente começou a tentar a se organizar. Mas isso, amados, ainda não é o fim. Eu não me dou esse direito de dizer nós somos a última geração. Respeito se alguém aqui segue essa linha de raciocínio e Deus que vai deixar as coisas se cumprir no final dos tempos. Mas eu não me dou o direito, você sabe por quê? Porque a mensagem de João Batista, na presença do Cristo, que agora era revelado, já era a mensagem que nós temos ouvido e falado. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando Jesus revela-se, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, ao chegar na sinagoga e abrir um livro, o rolo do livro do profeta Isaías, ele diz, hoje se cumpre as escrituras, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me revelou, ele me edificou para profetizar, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Referência do livro do profeta Isaías, capítulo 61, que também continua dizendo, o tempo da ira, o tempo do tratamento, mas Jesus limita. E por que Jesus limita? Porque Jesus tem propósito. Quando ele é questionado, quando é chegado, quais serão os finais do tempo, ele fala, ei, não cabe a nós. Deixa que na hora que o Pai mandar, a gente obedece. Então, amados, é necessário que nós entendamos que ele sonda, ele conhece, ele sabe dos nossos desafios, amados. Não ache você que hoje os dias são tão horríveis que acabou. Porque a igreja de... Ai, Jesus, fugiu aqui. A igreja de Pérgamo já vivia muitas dessas realidades. Habitava em meio aonde Satanás habitava. E em meio a essas lutas, as minhas testemunhas fiéis. Sabe? O nosso irmão Antipas, primeiro mártir da igreja de Pérgamo, foi morto por amor à obra. Amados, isso me ensina muito. E no dia de hoje me desafia muito a olhar para os mártires da fé. Sabe, nós temos algumas canções que são muito bonitas. São assim, melodicamente,
E eu creio que até a letra é muito profunda. Mas eu olho para a igreja e vejo a igreja cantando por Ele que eu estou entregando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Amados, eu gostaria que essa palavra se tornasse verdade no nosso meio. Eu gostaria mesmo. Sabe por quê, amados? Eu estou falando de mim. Eu sou casado, eu tenho uma filha, e às vezes eu me desespero por coisas tão pequenas. E às vezes eu esqueço e falo, poxa, peraí, eu estou esquecendo de quem me chamou. Eu estou esquecendo quem é meu Deus. E eu estou temendo, e eu estou vacilando, e eu estou negando ao Senhor. Ah, gente, é muito fácil criticar Pedro e falar, Pedro foi um bobão que traiu Jesus 3 vezes. Amados, quantas vezes eu e você já traímos Jesus, hein? Eu não posso responder por você, mas é por isso que eu peço perdão a Deus todo dia. Porque eu de vez em quando piso na bola. Infelizmente, eu falo, cara, mas você não sabia disso? Por que você está vacilando? Amados, é necessário que nós entendamos. Antipas foi uma referência para a igreja de Pérgamo. É revelado a João. João escreve testemunhando e fala, olha, nós como cristãos, nós vamos passar por momentos desafiadores sim, mas sejamos perseverantes, sejamos unânimes na fé, busquemos ser esse povo fiel, esse povo temente. Havia ali, o apóstolo João, ele vai escrever, segundo a inspiração do Espírito, as minhas testemunhas fiéis, que não se corromperam, mas algumas poucas coisas. A gramática que ela me pega e ela me faz assim, sabe, me apaixonar por detalhes. Algumas poucas coisas tenho contra ti. E eu quero já fazer um paralelo conosco. Nós que temos a tendência de dizer, eu não sou tão mal assim. O pastor Wellington não erra tanto assim. Em comparação com o cara da denominação tal, em comparação com aquele pastor que deu escândalo lá, a gente é bonzinho, poxa. Eu nunca traí minha esposa. Eu sou um pai zeloso. Então eu quero me justificar, eu quero me comparar a outras pessoas que no processo do caminho falharam, que no processo do caminho caiu, que se machucou. Em vez de eu ir lá, estender a mão e levantá-lo e ajudá-lo a caminhar. Só que quando, amados, nós somos chamados a se comparar, Mateus, capítulo 5, versículo 48 diz, você quer se comparar com alguém? Se compare com o Pai que é perfeito. Porque da mesma forma que o Pai é perfeito, eu te chamo a ser perfeito também. Temos a mesma coragem, a mesma ousadia de Paulo, quando ele diz, ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ah, quantas vezes eu já ouvi isso? Não olha para mim não, olha para Cristo. Se o novo convertido, se o discípulo não vê no seu discipulador o Deus que o discipulador serve, o discípulo nunca vai se converter. O discípulo nunca vai se amadurecer. Se as pessoas não puderem olhar para dentro da igreja e ver o Cristo revelado dentro da igreja, sabe quando que as pessoas vão se converter? Nunca, porque eles vão olhar para a gente e vai falar assim, vocês são iguais a mim. E nós, como cristãos, na tentativa da inclusão, na tentativa do, vamos minimizar o problema. Fala, não, preocupa não, todo mundo é pecador mesmo. Não, vamos lá para a igreja porque todo mundo é pecador mesmo. Você está talvez até falando uma verdade, mas de forma errada. Porque aos olhos de Deus, todos nós somos culpados. Mas aos olhos do mundo, nós somos o Cristo revelado para que eles conheçam Cristo através de nós. Quem entendeu, diga amém. E eu vou falar de novo para que isso fique gravado na sua mente. Na presença de Deus, somos realmente imperfeitos.
falhos desde a nascença, desde o ventre da nossa mãe, como diz o salmista Davi. Mas deixa eu te dizer, meu irmão e minha irmã, nós não temos desculpa, nós somos indesculpáveis quando deixamos de testemunhar o Cristo que nos salvou, que nos motiva a estar aqui como igreja, para as pessoas que estão lá fora. É nosso dever sermos zelosos na palavra. É nosso dever esmerarmos por caminhar de forma a dizer, sede meus imitadores. É nosso dever dizer, se você não conhece a Cristo, se você não sabe ler, se você nunca leu a Bíblia, eu quero te dizer, olha para mim, faça o que eu faço, anda pelos caminhos que eu caminho, frequenta os lugares que eu frequento, coma as comidas que eu como, celebre o Deus que eu celebro, que você vai conhecer o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Nós somos chamados a ser cristãos. É necessário que nós entendamos que em meio a essas imperfeições é trazido uma advertência. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Não está na hora de falar, eu tenho um pecadinho. Eu não sou tão ruim quanto o outro. Amados, sobre a igreja de Pérgamo é dito, Cristo nos quer por inteiro. Ele não negocia. Ele quer que sejamos tal como nos criou para ser. A sua imagem e a sua semelhança. Foi para isso que nós fomos criados. Deus abomina imagens. Deus abomina impurezas sexuais. É necessário retirar tudo aquilo que não nos edifica ou que nos afasta do Senhor. Pastor Wesley, mas isso aqui não é pecado. Mas serve de bom testemunho, meu irmão. O apóstolo Paulo ele vai escrever aos Romanos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Tem coisa, meu irmão e minha irmã, que não é problema para mim. Tem coisa que não é problema para mim. Mas se serve de pedra de tropeço para o meu irmão, eu vou abrir mão. Sabe por quê? Porque eu quero ver o meu irmão junto comigo, sendo salvo, sendo transformado. É necessário que nós entendamos que, por mais pequena que sejam essas coisas, se nós falássemos hoje sobre idolatria, a gente também usaria o mesmo termo que o anjo da igreja recebe. Pequenas coisas tenho contra vocês. A imoralidade sexual. Hoje, a perversidade, a deturpação, a mudança do certo para o errado. Aquilo que é certo se tornou abominação. O errado se tornou certo no meio da igreja, no meio da sociedade. Tal como a igreja de Pérgamo, nós aqui estamos, amados, sendo confrontados a viver diferente, a fazer a diferença. Nós somos chamados, meu irmão e minha irmã, ao arrependimento. A igreja de Pérgamo é chamada, olha, vocês têm guardado a palavra, tem aí, né, o meu discípulo, o meu servo Antipas, morreu por amor à minha palavra. Eu não estou dizendo que vocês estão todos errados, não. Mas tenho que melhorar. Imagina, amados. E agora eu vou quebrar um protocolo que eu marquei aqui para mim, aqui, ó. Não fale sobre as nomeações. Mas, amados, diante de um obreiro a qual eu tenho admiração, pastor Wellington, 9 anos, um trabalho de esmero. Não tenho que desfazer, não tenho que desfalar desse homem, não. Mas nós precisamos melhorar. Pastor Wesley, tá tudo bem, tá tudo redondinho aqui, não tem problema nenhum. Então essa igreja vai ser arrebatada primeiro. Nós estamos aqui, amados, para nos aperfeiçoar uns aos outros. Nós não estamos aqui para mudar o que foi feito. Porque glória a Deus para aqueles que me antecederam. Glórias a Deus para aqueles que plantaram, que trabalharam, que semearam. Mas cabe a nós.
E eu sempre vou falar isso. Eu não sei se é porque a minha filha tem 6 anos. Amados, quando eu converso com a Letícia não está preocupada com arrebatamento. A Letícia está preocupada com brincar. A Letícia está preocupada com aprender a escrever. A Letícia já está sonhando com se ela vai ser veterinária, se ela vai ser médica. Ai, meu Deus do céu. Minha filha já está falando, papai, quando eu crescer eu vou poder namorar? É com isso que a Letícia está preocupada, gente. Para a Letícia, para o nosso pequenino que está ali no colo, para os 2 que estão aqui no outro canto. Cara, qual é o mundo que nós vamos deixar para essa geração? O que nós temos ensinado para eles? Os nossos jovens que aqui estão, rapazes e moças. Ah, não vou casar, não. Por que não? Casamento é bom. Não, esse negócio de ficar na igreja não é bom, não. Por que não? Nós, velhos, estamos dando mau testemunho para a nossa nova geração. Por isso que eles estão tão frustrados. Meus pais não me davam mau testemunho, não. Meus pais falavam, ó, vão para a igreja. Não vou, não. Vai, porque quem para a igreja é bom. Graças a Deus, hoje eu glorifico, porque o meu pai e minha mãe fez isso comigo. Então, amados, nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos as testemunhas. Nós somos a igreja implantada numa terra desordeira, numa terra que realmente tem problema, numa cidade que não é fácil, mas nós estamos aqui para anunciar, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E não é acusando, não é apontando o dedo, não é condenando, mas é dizendo, arrependei-vos. E o arrependimento precisa começar em nós. Senhor, me perdoa. Às vezes que eu poderia ter falado do teu amor e não falei. Senhor, me perdoa por ter sido relaxado, por ter sido equivocado nos processos em que muitas das vezes não foi por falta de força, não. Foi por falta de temor. É necessário que nós ministremos, amados, a esta geração. Esta é a palavra de ordem para o nosso tempo. No Antigo Testamento havia os sacrifícios, mas em Jesus, se crermos em seu nome, nos arrependermos dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia! É necessário que nós entendamos, amados, que é chegado o tempo e o tempo é agora de arrependimento. É de terça-feira estar aqui em oração mesmo. Vale a pena, igreja. Glória a Deus por cada um de vocês que estão aqui. Que Deus os abençoe. Vamos orar, vamos clamar. É esse o processo. Mas o orar também é conjugado com a ação. Por isso existe a oração. Que nós possamos, amados, não somente orar, mas agir em prol da nossa família. Agimos em prol da nossa comunidade. E a nossa comunidade agir em prol do nosso bairro, aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos, à nossa circunvizinhança, às nossas escolas, faculdades, aos nossos trabalhos, diretos e indiretos. É necessário, amados, que nós anunciemos que ainda é tempo de perdão. Ainda é tempo de perdoar, é tempo de recomeçar, é tempo de experimentar a graça, o perdão, o favor que vem de Deus para conosco. Pois existe uma palavra, a qual a igreja de Pérgamo recebe. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Amados, quando eu estava lendo essa parte, eu fiquei imaginando João, com a sua idade avançada, exilado na ilha de Pátmos. E talvez lembrando das culinárias, das comidas que a sua mãe fazia. Talvez pensando em uma guloseima, talvez pensando em algo que na sua infância ele pôde desfrutar. E eu fico imaginando que maná seria esse. Sabe, aquele maná que só de você pensar, o gosto vem na sua boca. Você começa a salivar e falar, pastor, eu nem estava pensando nisso. Agora já me abriu o apetite. Pastor, agora eu lembrei de uma receita. Sabe aquele maná, aquilo que lhe dá prazer? O Senhor tem maná escondido. O Senhor tem deleites. O Senhor tem delícias. O Senhor tem prazeres para nos dar. A igreja de Pátmos foi dada a oportunidade
o privilégio de buscando arrependimento, vai alcançar vitória. A igreja em Jardinópolis é necessário que nós entendamos que dentro dos ciclos que se iniciam, que se concluem, o Senhor continua sendo o Senhor da história. O Senhor continua guardando as nossas vidas, protegendo as nossas vidas e nos proporcionando graça e favor sem medida. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná escondido. Darei uma pedra branca, e nessa pedra estará um nome cravado. Um nome que somente aquele que receber irá conhecer. Ah, amados irmãos, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam é maior e melhor do que quaisquer coisas que possamos pensar ou imaginar. E hoje, esse discurso, amados, ele caiu no esquecimento. Mais uma vez eu faço aqui menção à melhor idade que está aqui conosco. Nós fomos moldados, nós fomos lapidados, sabe com o quê? O que me importa é o reino. Mas você não tem um carro, não tem problema, o que me importa é o reino. Mas você não conseguiu uma faculdade, não tem problema, o que me importa é o reino. Nós somos uma geração que a gente sempre teve a seguinte convicção: não importa o que eu tenho, importa que eu vou morar no céu. E por isso que muitas das vezes essa geração mais madura, ela é tão desapegada com tantas coisas. Mas hoje, o que a nossa geração tem sido ensinada? Você tem que estudar, você tem que fazer cursinho. Você nem terminou o terceiro ano, você já tem que saber qual é a faculdade que você vai fazer. E se você não passar no vestibular agora, você vai ficar atrasado, você não vai alcançar. E aí o jovem que está aí hoje nessa loucura fala assim: não, eu não vou namorar, eu não vou ter família, eu não vou ter relacionamento. E as pessoas elas vão se habitolando, as pessoas elas vão se enlouquecendo. Eu tenho que ter, eu tenho que conquistar. Ah, não, no dia que eu tiver minha casa, no dia que eu tiver minha mobília, no dia que eu tiver meu salário X, é que eu vou começar a namorar para ver se eu vou casar. E aí você se acha tão autossuficiente, você se acha tão independente, que ninguém é bom o suficiente, que tudo que você conquistou foi com o seu braço, com a sua força, com a sua autonomia, então ninguém vai triscar no que você tem. E se você for realmente começar um relacionamento, você vai fazer um contrato. Do que é meu e você não toca, e do que é seu, e divisão de bens. Amados, construir coisas juntos. Nós, como igreja, nós estamos muito próximos dessa realidade. Então, nós não podemos deixar que o mundo contamine isso que é de tão puro, que é a unidade, que é, sabe, a comunhão da igreja. Nós precisamos mostrar para os nossos jovens que, glória a Deus, se eles forem bem-sucedidos. Mas eu pergunto aqui, quantos pais hoje pensam num filho como um missionário? Penso numa filha como pastor ou pastora. Não, meu filho tem que ser médico. Meu filho tem que ser doutor. Nada contra ser médico, nada contra ser doutor. Mas eu te pergunto, você vai ser um doutor cristão fazendo a diferença? Você vai ser um médico que vai falar: Deus, é o Senhor que vai conduzir meu bisturi? Ou nós temos construído uma geração, amados, que não vai ter pedra branca, que não vai ter nome separado, que não vai provar desse maná, sabe por quê? Porque não conhece as maravilhas do Senhor. E por fim, amados, eu quero concluir como isso se aplica a nós, como nós podemos olhar para a igreja de Pérgamo, como isso se aplica a nós. A pergunta que eu faço: temos a capacidade de reconhecer que estamos errando? Temos a hombridade de dizer: Erickson, eu errei, me perdoa? Ou dizer: não, vou pedir perdão para o Erickson, vou pedir perdão para o Jairo? Para quê? Não, se eu for olhar, o Jairo também deu os erros dele. A Eva, não. Pedir perdão para quê? E a gente começa a se esconder, querendo usar os outros como escudo, querendo usar os outros como referência de positivo ou negativo. Quando, na verdade,
Eu te pergunto, olhando para a igreja de Pérgamo, não é a questão da quantidade, se é grande ou se é pequeno o seu pecado, mas de que forma que você consegue aplicar e que você consegue reconhecer em que nós estamos errando. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, como seremos chamados? Será que nós receberemos o vinde bendito de meu Pai e tomai por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do tempo? Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, qual será o nosso galardão? São referências fictícias para mim. Por mais que eu creia e saiba que a palavra do Senhor, ela é em tudo revelada e inspirada por Deus, eu não sei o que significa essa pedra branca. Posso fazer deduções, posso fazer aproximações, mas eu não sei. Eu não sei qual é o nome que Ele vai me dar. Mas Ele vai nos dar um novo nome. Ele vai nos dar, sabe, galardões. E eu não quero, amados, eu não quero entrar no céu a garupa. Porque, na verdade, não tem garupa para entrar no céu. Não tem esse negócio de filho de peixe é peixinho e filho de crente é crentinho. É necessário que nós entendamos, amados, que o Senhor tem uma coroa para nos dar. E eu te pergunto, você está trabalhando para uma coroa de glória ou uma coroa de vergonha? Porque no final, amados, o justo juiz, como diz em Mateus capítulo 5, ele vai separar os bodes das ovelhas. E eu até costumo brincar que eu tenho mais temor do Apocalipse de Mateus, do Apocalipse de Jesus, que ele declara lá em Mateus capítulo 25, do que o Apocalipse de João, cheio de imagem figurativa. Jesus, ele não usa imagem figurativa. Jesus, ele é reto. A uns eu direi, quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu tive sede, tu me deste de beber. Quando eu estive nu, tu me vestiste. Quando eu estive preso, tu foi me visitar. Quando eu estive enfermo, tu cuidaste de mim. E as ovelhas, e os servos, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vão falar, Senhor, quando que nós fizemos isso? Porventura nós não lembramos. Todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos. E os bodes ouvirão a mesma coisa. Eu tive fome, você não me alimentou. Eu falar, Senhor, mas eu não lembro de ter tomado contigo. Se eu tivesse te visto, Senhor, nossa vida. Eu fui lá no Rio Grande do Sul para alimentar o Senhor, ué. Eu fui lá em Manaus para alimentar o Senhor. Assim, tem muita gente no Parque Alfred. Tem muita gente na Rio Branco. Tem muita gente no bairro Jardinópolis, em Santa Luzia. É necessário que nós cuidemos. É necessário que nós alcancemos. Amados irmãos e irmãs, que cada carta, que cada exortação que foi ali preparada para as igrejas da Ásia, que o alimento que já foi nos dado nos 2 primeiras terças-feiras e que hoje o Senhor tem trazido para nós, seja para nós, amados, não somente uma lembrança histórica, mas seja para nós uma aplicação prática de que como nós devemos ser cristãos nos dias de hoje, desviando da aparência do mal, não se corrompendo as artimanhas e as armadilhas que Satanás tem tentado colocar nas nossas vidas, mas que nós possamos receber um maná, receber essa pedra, receber um novo nome, porque é essa a promessa daqueles que forem fiéis até a morte. Que o Espírito Santo de Deus complete a sua boa e perfeita palavra aos nossos corações e que a igreja em Jardinópolis continue sendo essa igreja triunfante que vai morar no céu. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Antes de botar a palavra para a irmã Eva, eu quero agradecer a Deus por esse tempo oportuno. Eu quero agradecer a Deus pelas alianças de amizade que o Senhor nos proporcionou nesse tempo, né, já aqui em Juiz de Fora.